Guarizo. 4h37, agora é hora dos times de Campinas aqui no CBN Esportes. Eu não tô vendo atrás do Rafael Pio um escudo, mas a gente vai com notícias do Guarani. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Guarizo, João, Bolachinha, nosso Felipe Savioli, que deve estar gargalhando de rir, porque o escudo não tá atrás porque aconteceram algumas coisas, Guarizo, nesses últimos minutos. E aí eu consegui deixar pronta a minha transmissão, faltando exatos 1 segundo para entrar no ar. E aí Felipe Savioli, não contente, que ficou vendo toda essa epopeia, me manda a seguinte mensagem: precisa de um super bonder aí? Vixe, que caiu aí, Pio? O quê? O que caiu aí? Ou o que não caiu, o Bolacha mandou perguntar. Na verdade não caiu, mas aí eu coloquei, tentei pôr o celular num lado, não deu, enfim, estamos vivos, eu acho. Estamos vivos. Vamos lá com as notícias do Guarani. Você hoje participou de uma entrevista coletiva ao vivo, né, via Zoom, com o Andrigo. E olha, tem um recado do Amaro Fernandes aqui, ele quer que eu narre o próximo jogo do Guarani, parece que eu fui pé quente, né? Então, agora esse é o problema, Guarizo. Agora o pessoal vai querer você porque é aquela história. Narrou, ganhou, só Guarizo agora. Hashtag só Guarizo. Que beleza. Vamos lá então com o noticiário do Bugre, o seu papo com o artilheiro, camisa 10 do Bugre. Foi muito legal, porque efetivamente a gente participa da coletiva, né, Guarizo? Nessa época de pandemia tá tudo tão complicado, então geralmente a gente manda as perguntas por WhatsApp. O Marcos Ortiz, da comunicação do Guarani, ele reproduz essa pergunta para o jogador, mas muitas vezes como você não tá conversando com os companheiros, às vezes chegam perguntas muito parecidas, aquela coisa toda. Foi muito legal porque nós estivemos efetivamente, embora seja através de um computador, mas ao vivo com o Andrigo, né? Conversando não só com ele, mas também com os nossos companheiros. Então, dentro desse novo normal, realmente uma situação que foi muito bacana. E nós pudemos conversar com o camisa 10 do Bugre para falar sobre esse momento, né, que ele vive dentro do Campeonato Paulista, sendo artilheiro, marcando 3 gols, inclusive, e esse fato de um novo posicionamento, principalmente depois que o Davó entrou e que a equipe cresceu, segundo ele, fez com que ele também conseguisse chegar a esses gols. Que nem eu falei, pelo conjunto, porque quando a gente joga bem, a gente fica mais perto de vencer e a gente não estava tendo aquela tranquilidade muitas das vezes para fazer os gols e a gente veio se cobrando disso daí. Nós nos cobrávamos para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol, para definir, e porque criar a gente criou em todos os jogos, e o mais difícil, eu falei isso aí na outra coletiva, que o mais difícil era criar e faltava um pouquinho desse detalhe de definição. Eu acho que passa mais pela parte da gente conseguir definir melhor as jogadas, essas que foram criadas, e claro, com a entrada do Davó, nos ajudou muito, é um cara que nos ajuda muito, que é um jogador mais de profundidade, então eu já me adaptei ao estilo dele de jogar e a gente demonstrou isso, né, de ter se entrosado bem e conseguimos fazer o gol e também criar muitas jogadas e chances claras de gol. Eu acho que não ficaria exposto em relação à marcação, porque se eu for jogar do lado, eu consigo marcar igual a qualquer outro jogador da minha posição, daquela função. Que nem eu falei, eu joguei nessa posição há muito tempo já, e cabe ao treinador, né, falar se pode ou não pode os dois jogar junto, mas eu não vejo problema, dependendo da estratégia, e isso, né, ele que pode e deve falar melhor do que eu. Então eu acho que não só como o Regis, como qualquer outro jogador, que eles têm capacidade de estarem no time titular também e nos ajudarem. Bom, nessa segunda resposta o Andrigo falou sobre uma questão que até eu fiz com ele, que é jogar junto com o Regis, né? Então ele próprio disse, né, se precisar jogar com os dois juntos, o que ele não vê dificuldades,
ele não vê problemas, ele teria que jogar um pouco mais para o lado e ajudando mais na marcação. Ou seja, seria um posicionamento, até segundo o próprio Andrigo, já um pouco diferente do que ele vem jogando nessas últimas partidas e que vem rendendo demais. Então, não sei. A impressão aí se for pela manutenção do Andrigo jogando como ele está jogando, acredito no Regis como opção no banco nas próximas partidas também. 2 detalhes rápidos: Guarani terá o Rodrigo Andrade e o Bidu à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino no fim de semana. O Bidu, obviamente, titular. Agora vamos ver o meio-campo como vai ficar. Acredito também que o Rodrigo Andrade volte para a equipe titular. Os dois cumprem suspensão. E um detalhe importante: é o jogo que antecede o derby. Nenhum pendurado, Guarizo. Então, se ninguém for expulso por cartão, ninguém vai ficar fora do derby. Tá certo, Rafael Pio e o José Antônio Restani. Não sou só eu que dei sorte, não. Ele quer no próximo jogo, o Pio que tá em todos os jogos, claro, do Guarani. Sim. A minha narração, como pediu o Amaro Fernandes. E o João nos comentários, porque esse trio deu sorte pro Guarani, segundo o José Antônio e também o Amaro. Ô João, você ouviu aí o Andrigo e você tem falado muito que ele encontrou a posição dele no meio, né? Essa pergunta do Pio dele jogar junto com o Regis aí, talvez se invertesse, colocasse o Regis pela ponta e mantivesse o Andrigo pelo meio, ou você vê o Regis como opção de banco de reserva, João? Na verdade, viu, Guarizo, não é que o Andrigo encontrou a posição, né? Porque quando ele começou a carreira lá no Inter de Porto Alegre, ele era assim, né? Ele jogava assim, era um meia, um jogador que ficaria à disposição de fazer a ligação, né? Fazer o enganche, como dizem os argentinos, né? E chegar na área, né? Porque a grande virtude que eu estou sentindo no Andrigo é que ele chega, né? Ele ou chega ou já bate perto, né? A hora que está entrando na grande área, ele já bate. O gol que ele fez contra o Santo André foi de dentro da área. O gol que ele fez contra o Palmeiras, se não estiver enganado, foi de fora da área, mas entrando já na entrada da área, né? Sim, passou aí. Durante a entrevista passou o gol dele. Ele corta e bate cruzado da entrada da área. Da entrada da área. Então ele está demonstrando essa virtude, né, no chute final e também na armação da equipe. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a posição... Se você encontra um jogador que se adaptou como ele, você não vai mexer. Ah, mas precisa colocar o Regis. Então vamos fazer o seguinte: o Regis vai jogar agora onde sobrar. Por quê? Porque se hoje, vamos fazer um exercício aqui, fosse haver uma disputa de posição entre Regis e Andrigo, joga o Andrigo. Eu acho que isso aí acho que é unânime. Qualquer torcedor do Guarani, qualquer criança que está no futebol vai interpretar dessa forma. Agora, você quer colocar o Regis para agregar uma parte técnica, né? Agregar inteligência, agregar posse de bola, agregar uma diferença, porque o Regis também faz uma certa diferença nesse nível, né? Nesse nível aí de Série B, contra clubes menos grandes, né? Contra os grandes é diferente, mas contra clubes menos grandes faz uma diferença. Então você coloca, como você bem frisou, coloca liberada, não é mesmo? Porque essa é a alternativa, sei lá, exercitando aí. O Everton Ribeiro talvez o melhor, né? Hoje não, que ele não está em grande fase, mas vamos aí para o conceito, conceber que o Everton Ribeiro seja o melhor meia de beirada. Agora, por que ele não é um meia centralizado? Né? Por que ele não joga como meia? Porque não dá para ele jogar. Ele vai ser sobrepujado, por exemplo, pelo próprio Arrascaeta, né? Que naquela função ele é mais efetivo. Além do que ele também é um jogador que se movimenta. Então, o Regis, a gente poderia obedecer ao mesmo raciocínio, né? Deixa ele, então, em um dos flancos, você vai mudar o esquema, né? Porque como é que o Guarani joga hoje? O Guarani obedece aí mais ou menos um 4-3-3. Ele joga com 2 jogadores abertos, né? 2 atacantes. O Júlio César e o Sávio, ou até o Davó. Eles fazem um revezamento aí, mas ultimamente tem sido mais o Sávio, né? E o Davó, esse é o trio atacante. Agora, se você tira um atacante para colocar o Regis, o que é que você faz? Você reforça o meio-campo, você dá mais suporte, você dá mais posse de bola,
mas você também desagrega um pouquinho lá na frente, você muda o sistema. Ah, mas o Júlio César não está jogando bem. Tá bom, mas se você não quiser mexer no sistema, você vai tirar o Júlio César, você não vai colocar o Regis, vai colocar o Renanzinho, você vai colocar o Matheus Souza, quer dizer, você não vai tirar a característica da equipe. Para você hoje colocar o Regis nessa função, você muda o esquema. A não ser, Guarizo, que ele venha jogar aqui atrás, né, como um segundo volante. Mas aí também ele vai esbarrar na falta de combatividade, ele vai perder para o Índio, ele vai perder para Bruno Andrade, né? Ele vai perder até para o Tony. Então, ou ele disputa a posição com o Andrigo, ali quem puder mais chora menos, ou ele vai ter que jogar em uma das beiradas com mudança de esquema pelo treinador Alan Al. Ô, João, podia colocar ele no lugar do Júlio César, né? Não, então, é uma alternativa, Pio. Mas sabe o que acontece, Pio? É que o tempo nosso é pequeno. O tempo nosso é pequeno. A gente critica o Júlio César, tá? Mas tem uma coisa. Na função que ele está colocado, o Regis já não faz. Exato. Você entendeu como é que é? O Regis, ele já não vai fazer, ele já vai derivar, ele vai ter dificuldade em acompanhar o lateral. Para fazer aquele corredor, você tem que ter um sprint, né? O Júlio César não está bem? Não está, mas não está bem naquela função que ele está jogando. Só que naquela função, mesmo ele mal, talvez seja mais efetivo para o conjunto do que o Regis, né? Preciso sair para o break. Sai então para o break, vamos lá. E depois do break, as imagens, para quem tá com imagens do ataque ao ônibus da Ponte Preta, feito por dentro do ônibus, e o som, né, dos jogadores, para quem tá ouvindo a gente no rádio. Até já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk